E aí, pessoal? Bom, chegamos aí à nossa sétima parte desse conteúdo de direito trabalhista das nossas aulas. Esse pedacinho eu quero falar aqui para vocês de alguns direitos, benefícios e alguns descontos que nós temos nesse nosso contrato trabalhista, ok? O primeiro deles que eu quero trazer para vocês é sobre o adicional de insalubridade, né, que ele é devido a funcionários que a atividade ela esteja exposta a alguns agentes nocivos à saúde, né, que sejam acima da tolerância permitida, fixados em razão de natureza ou a intensidade do agente, né, no caso do agente de efeito. Pode ser, por exemplo, o funcionário que, no caso aqui, né, do exemplo do bombeiro, que tem esse agente de insalubridade, a fumaça, que vai prejudicar a saúde dele, ou algum outro trabalhador que trabalhe com agentes químicos. Enfim, existe uma categoria que nós podemos definir, né, que isso tudo é regulamentado pela NR7, que é a norma regulamentadora número 7, e traz quais as características dessa insalubridade, né, e quem tem direito a isso. Bom, isso também, como a gente viu lá com a doutora Eva, é previsto na legislação e nós temos esse benefício, ok? Então, assim, existe o cálculo que é feito sobre insalubridade, que é grau mínimo de 10% em cima do salário mínimo vigente, né? O grau médio de 20% em cima do salário mínimo vigente e o grau máximo que vai a 40% em cima do salário mínimo vigente também, tá? Lembrando que insalubridade é em cima de salário mínimo vigente. O próximo é o adicional de periculosidade. Esse adicional, a figura que eu coloquei aqui, ela é bem interessante porque eu vejo bastante aqui também, eu moro no satélite, né, e vira e mexe cai em poste, cabo de luz, e eu vejo direto esse pessoal pendurado aqui, né, o pessoal que está pendurado para limpar, pintar prédio, é referente à periculosidade dentro do serviço deles, né. Também é regulamentado e a gente tem assim algumas categorias, né, que podem ser colocadas nesse adicional de periculosidade. Então, assim, ele é devido a funcionários que na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, no exercício de suas atividades, ela estejam em contato com inflamáveis, eletricidades, explosivos, e ele está em condições de risco, né? Vale também ressaltar para aqueles profissionais que trabalham em áreas de risco, como por exemplo aquelas áreas mais perigosas, aquelas áreas mais afastadas. Eu conheço muito professor também que tem um adicional de periculosidade dependendo da região que ele está indo atuar. Então, o empregado que trabalhar em condições de periculosidade vai receber 30% sobre o salário que precede esse percentual, que não seja devido sobre a participação nos lucros ou premiação, que é proporcional à quantidade de dias trabalhados. Ou seja, a periculosidade ela incide sobre o salário base da pessoa, diferente do insalubridade que incide sobre o salário mínimo. Caso o funcionário, então, ele trabalhe em um ambiente insalubre e perigoso, só terá direito a um dos adicionais, ou seja, aquele que for de maior valor. Então, vamos pensar assim, eu trabalho num local perigoso e insalubre. Aí, aquilo que for mais vantajoso ao funcionário será o valor a ser pago. Então, assim, vamos dizer, eu trabalho num local que tem risco a minha saúde pelos agentes químicos, mas ele também é perigoso. Então, eu posso, dependendo do meu salário, óbvio, eu posso colocar aquela tabelinha, né, de 10 a 30% em cima de 10 a 40% em cima do salário mínimo vigente, ou eu posso incidir sobre o salário base da pessoa. Aí fica a critério, né, aquilo que for mais conveniente ao trabalhador, uma vez que ele está colocando a sua vida em risco, né, dentro dessa jornada de trabalho. E também existem categorias, há categorias, né, que podem aposentar mais cedo de acordo com o grau de periculosidade. Aí vai variando de acordo com a profissão. Esses aqui, o próximo adicional que a gente tem é referente ao salário família.
também previsto em lei, está previsto lá no artigo 7º, como nós vimos com a doutora, para que o cidadão ele tenha direito, e lembrando que isso daqui é um salário pago ao trabalhador e é preferencialmente ao trabalhador de baixa renda, preferencialmente não, ele é para o trabalhador de baixa renda. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que está, inclusive se vocês quiserem acessar, ela está disponível aqui nesse link, mas é sobre os valores de salário que as pessoas devem receber para que elas tenham acesso a esse valor. Tá? Então nós temos aqui o funcionário que recebe, essa tabela aqui ela é de 2017, então o salário era menos, está um pouco desatualizado, mas o que nós podemos perceber aqui é que assim, se o funcionário recebe, quanto menos ele recebe, um pouco mais é o valor do salário família, e quanto mais ele recebe, menor é o salário família. E assim que ele deixa de ser considerado pessoas de baixa renda, ele já não tem mais o direito ao salário família, como já é previsto aqui. Esse valor eu estou pegando direto do site da Previdência, e é engraçado que ele está um pouquinho desatualizado aqui. Mas, enfim, é o valor do salário família, ele é devido a funcionários com salários mais baixos. Se o profissional, o colaborador, ele tem um salário um pouco maior, ele já não recebe esse salário família, tá? E ele é devido a funcionários ou colaboradores, como queiram chamar, que tenham até 14 anos de idade, beleza? Vamos voltar lá para o nosso material. Então esse é o salário família, também previsto em lei. A nossa Constituição, como a gente viu com a doutora, ela é bastante garantidora, né? Então assim, ela já previa que nós temos o direito, né, a prevenir a nossa... Não é prevenir, na verdade, né? A gente, já que nós vamos nos colocar em risco por conta da nossa função laboral, nós temos direito a um benefício maior. Por quê? Esse tipo de serviço, apesar dele ser mais perigoso, ele é necessário para a nossa sobrevivência como sociedade, né? Hoje em dia, por exemplo, não daria para a gente ficar sem energia em casa, então eu preciso desse profissional que tem a coragem e a disposição de arriscar-se a subir no poste, mexer com a energia elétrica, a disposição, a capacidade, o treinamento para tudo isso. Tá? Então ele precisa ser remunerado de uma maneira diferenciada para isso. Salário família. Aqui é um dos nossos direitos que é previsto em lei, tá? Que é o nosso 13º salário, que inclusive é uma das que mais gira a nossa economia, né, nos finais de ano. A gente é muito baseado, né, no final de ano nesse fôlego do 13º, né? E isso foi previsto lá atrás em legislação, né, focando para o trabalhador. Então o 13º, ele é correspondente a como se fosse um 13º mês. Nós temos 12 meses por ano, então como se houvesse um 13º pagamento, né? E esse pagamento, ele pode ser depositado na nossa conta, ele tem datas limites, né? Ele vai ser até o dia 30 de novembro, a gente pode fazer depósito da primeira parcela de 50%, ou ser pago o restante até o dia 20 de dezembro, ou eu posso fazer todo o pagamento integral até o dia 20 de dezembro. Tá? Esse pagamento ele também incide o FGTS, o INSS, também entra como base de cálculo para desconto do INSS. Tá? Esse 13º ele é garantido por lei para todas as categorias de profissionais e também para os aposentados. Voltando agora, a gente já falou de coisas boas, né? Coisas que entram no nosso bolso. Vamos falar um pouquinho dos descontos, né? Desses descontos que a gente tem dentro da nossa folha de pagamento. Aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito, ok? Então, assim, para que a gente tenha esses descontos na folha de pagamento, eu posso só fazer os descontos que são previstos em lei ou aqueles descontos que são previstos em convenção coletiva, né?
descontos que são, ou também o desconto no caso de quem não pagou a pensão, quer dizer, de quem tem que pagar uma pensão, ele pode ser descontado direto na fonte pagadora, né, a pensão alimentícia. E também mediante autorização prévia por escrito do empregado, claro. Então, assim, a gente também mediante declaração prévia do empregado, não sobre a parte alimentícia, a pensão alimentícia, mas sim sobre alguns outros descontos, que é assistência médica, hospitalar, odontológico, seguro de vida, seguro privado, alguns benefícios que a empresa ela oferece. Tá? Esses benefícios que a gente fala na empresa, eles não são de caráter obrigatório. Nenhuma empresa é obrigada a te dar assistência médica, nenhuma empresa é obrigada a te dar assistência odontológica, assim como também não é obrigada a dar vale alimentação e vale refeição. Isso tudo faz parte de um pacote de benefícios que a empresa oferece, mas são benefícios adicionais que ela fez a opção de oferecer, tá? Muitas vezes, em muitos casos, o salário base não é um salário legal, não é um salário muito bom, mas o pacote de benefícios aí já fica uma coisa muito mais interessante, né? Então, assim, esse pacote de benefícios, a gente muitas vezes vê um desconto no convênio médico. Tem empresa que não faz, tem empresa que faz um desconto pequeno, tem empresa que o funcionário só vai ser descontado quando passa em consulta, né, que é o desconto com coparticipação. O odontológico, a mesma coisa. Existem seguros de previdência privada que você pode fazer a opção de descontar ou não, que inclusive são benefícios interessantíssimos para a gente, né? Porque assim, se você for fazer um pagamento de um convênio médico, uma assistência médica particular, muitas vezes sai mais caro no particular do que dentro do pacote empresarial. Então, com certeza vale a pena aquele desconto, né? Mas há aqueles que preferem não ter esse desconto na folha de pagamento, né? Porque ele acaba reduzindo o salário. Então, quais os descontos que eu posso ter na minha folha de pagamento? Primeiro deles, faltas ou atrasos. As faltas, né, que elas compõem essa questão de... É óbvio, se eu faltei, eu não tive direito àquele dia. Né? Isso é uma questão até lógica de se falar. E o atraso, idem, né? Se eu não vou compensar aquele horário, foi um horário perdido, o trabalhador, o empregador, ele tem total direito de fazer esse meu desconto. E isso ele pode fazer sem nenhum tipo de aviso. Eu faltei, se eu faltei, eu tenho plena noção de que aquele dia eu vou receber um desconto. E detalhe, a gente recebe o DSR, que é o descanso semanal remunerado. A conta ela é bem simples. É como se você pegasse o seu salário, o salário base, você divide por 30 dias, né? Então, cada dia que você... 30 dias, porque assim, em tese, a gente recebe para ficar o domingo em casa descansando. Então, o nosso domingo ele tem um valor também. Então, você tem aqueles seus 30 dias de salário divididos. Lembrando que, assim, nessa parte contábil, os nossos meses, todos eles são divididos em 30, e os nossos anos, eles têm 360 dias. Isso daí é para ficar... Já é de praxe da contabilidade, porque um mês acaba compensando o outro, tá? Então, assim, divido todo o meu salário por 30 dias, e cada dia desse, vamos supor, que se eu fiz na minha somatória, cada dia eu recebo o equivalente a R$50. Eu faltei em uma sexta-feira, porque eu queria me dar um feriado longo, porque eu queria ir para a praia. Na época que a gente podia ir à praia, né, claro. Então, assim, eu vou ter o desconto dos R$50 do dia que eu faltei, mais o desconto daquele descanso semanal remunerado, né? O sábado não conta? Não, o sábado a gente entende como compensado, mesmo você não tendo ele no contrato de trabalho como dia laboral comum, tá? Mas, óbvio, faltei no dia da semana, eu tenho total direito de descontar as suas faltas dentro daquele mês, a falta do dia mais o DSR. E essas faltas, elas também podem atrapalhar em cima das férias, né? As férias do trabalhador. Eu não lembro se eu coloquei adiante, não, mas eu falo agora.
a gente tem uma tabelinha que, assim, acima de 5 faltas não remuneradas, ou seja, 6 faltas não remuneradas, não, 6 faltas não justificadas na minha empresa, eu posso perder um dia de férias. E essa tabela, ela é escalonada. Quanto mais eu falto não justificado, eu perco um dia das minhas férias. Eu posso chegar, inclusive, a perder todas as minhas férias em decorrência das minhas faltas não justificadas. E óbvio, a falta também eu posso levar a advertência, e a advertência a gente sabe que pode levar a demissão por justa causa, tá? O próximo item de descontos, hoje ele é considerado facultativo, de acordo com a última reforma que houve. Essa última reforma foi lá por meados de 2016, então não é tão recente assim. 2016, não, minto, entre 2017 e 2018 houve essa discussão, 2018 passou em aplicação, se eu não me engano. A contribuição sindical, ela era equivalente, ainda é, né, a um dia de trabalho seu por ano. Então, se você recebe R$50 por dia, naquele nosso cálculo inicial, uma vez por ano, o sindicato teria direito a esses R$50, que ele era descontado da sua folha de pagamento direto. Hoje, esse desconto sindical, ele não é mais obrigatório, ele é facultativo. Você pode fazer uma carta, até próprio punho, dizer que não quer esse desconto pelo sindicato. Um outro item que também nos é descontado é o Vale Transporte. E esse daqui, ele é devido ao funcionário, isso tem um caráter super interessante, que ele é devido ao funcionário que utiliza de serviço de transporte público, tá? Ou seja, se eu quiser, não quero andar de ônibus, não gosto de andar de ônibus, prefiro ir de bicicleta, prefiro ir de carro, com o meu próprio carro, ok, se a empresa deu ok, beleza, não tem problema. Só que a empresa, ela não vai arcar, ela não tem obrigação nenhuma de arcar com a gasolina do meu carro. Eu fiz a opção de vir de transporte próprio, lindo, perfeito para mim. Ok, vou chegar mais rápido, eu tenho mais conforto, perfeito. Mas a empresa, ela não tem obrigação de custear a minha gasolina. A única coisa que a lei prevê é que o empregador, ele vai ter esse direito caso ele utilize de transporte público, ou a empresa tem aquele transporte coletivo, né, os ônibus fretados, ela já vai fazer a busca do funcionário, né? Então, se eu não quiser usar aquele transporte, quiser também usar o meu carro, ok, eu abro mão desse direito. No caso, não teria o desconto de 6% na folha de pagamento, mas teria que arcar com todo o custo do meu transporte. Óbvio, em pessoas que ganham salários mais elevados, compensa, dependendo de onde você mora. Se você mora muito próximo à empresa, ok, compensa. Agora, para a grande maioria dos funcionários que se utiliza de transporte público, é interessante deixar-se fazer esse desconto de 6%, porque vamos imaginar, hoje a gente tem um vale transporte acima de R$5, então você tem mais de R$10 para ir e voltar, 10,20 para ir e voltar. Compensa, porque eu vou gastar aí no mês, se eu for R$10, são R$300 pelo menos por mês, né? 300 e poucos reais por mês. Se eu ganho R$1.000, eu não vou conseguir arcar com isso, então que desconte os 6%, tá? Isso é previsto em lei, isso eu posso recusar e não ter esse desconto, mas também, se eu fizer isso, a empresa não é obrigada a arcar com a maneira com a qual eu vou me transportar. Outro desconto que nós vemos na nossa folha de pagamento, é interessante que, assim, às vezes a gente fecha o contrato com a empresa, né, eu vou ganhar R$1.500, mas não vai ser R$1.500 que vai vir na minha conta corrente no final do período. Vai ter todos esses descontos, os 6%, os 8%, no caso do funcionário com menor salário. Aqui existe uma tabelinha, né? Eu deixo aqui para vocês o link aqui no arquivo, vocês podem copiar do arquivo em PDF que eu mandei, jogar lá no navegador de vocês, para consultar mesmo. Dentro do site da Previdência a gente vê várias informações que ajudam a entender um pouco mais sobre esse universo. Tá? Então, assim, a Previdência Social, ela foi criada há muitos anos atrás para garantir a nossa aposentadoria futura.
Embora hoje a gente ainda fica assim, né? Eu me pergunto muitas vezes, será que eu vou aposentar? Porque a legislação muda constantemente, né? É um pouco preocupante. A gente sabe que assim a nossa previdência social, ela vem cada vez mais sendo discutida, porque de fato ela não consegue se manter da maneira com que ela está hoje, né? Há algumas pesquisas dizendo que daqui a alguns anos a gente vai ter uma população, o Brasil como se tornando um país mais evoluído, né, um país emergente, ele vai ter uma população velha maior do que a população jovem. Então, assim, acaba se esticando esse período de que as pessoas precisam aposentar. Há uns anos atrás, era possível se aposentar até com menos de 60. Hoje, a tendência é que você não se aposente com menos de 60. Então, sempre há uma mudança para que seja adequado de acordo com a taxa de mortalidade da população. Nós, hoje em dia, temos uma taxa de mortalidade na casa aí dos 73 anos de idade. Então, a gente vive um pouco mais. E qual que é o cálculo que a Previdência vê? Eu tenho uma pessoa que vai se aposentar aos 60 anos e, na média, vai morrer aos 73. Então, eu vou pagar 13 anos de salário para aquela pessoa. E muitas vezes ela conta todos os 30 anos, ou os 35 anos, os 30 anos de trabalho, né? E isso daí é feito sobre um cálculo desde lá de trás, e óbvio, ele ganhava pouco no começo da carreira e o salário foi aumentando no final. Quando ele aposenta com um valor maior. E esse valor maior é o que ele vai receber para os próximos 13 anos. Então fica uma conta que realmente não fecha para o empregado. Né? Aí veio as alterações que colocaram um teto no INSS, que agora você não pode ganhar mais de 5 mil. Então, o funcionário que ganhava 20, hoje vai ganhar 5. Enfim, né? Esse é o nosso teto. Outras aqui, a gente tem esses descontos, ele vai aumentando de acordo com a sua faixa salarial. 8% para trabalhadores até R$ 1.600. Passou desse valor, a alíquota vai aumentando, 9%, 11%, tá? Isso é de acordo com a faixa salarial, né? E existe um teto máximo, que é de R$ 5.531, que inclusive é o valor que você vai se aposentar pelo INSS no máximo, a não ser que você invista em algum tipo de previdência privada que faz o complemento do seu salário, para você voltar a receber os seus 20 mil de antigamente, beleza? Imposto de renda, ele é descontado também na nossa folha de pagamento mensalmente, e além do mensalmente, a gente precisa todo começo de ano fazer a nossa declaração do imposto de renda. Também é outra coisa que é bastante discutida, se deveria ou não cair essa faixa de desconto, né, se a gente deveria ampliar. Hoje o que nós temos é funcionários que ganham aí na faixa dos seus R$ 1.900, eles são isentos de pagar o imposto de renda. Funcionários com salário maior que isso, já é um segundo desconto que vai de 7,5% até 27,5%. Ou seja, eu pago uma boa parte do meu salário pro empregador, pro governo nesse caso, né? Eu falo uma boa parte porque 7%, 15% eu considero bastante, né? Esse imposto de renda é descontado todos os meses dos trabalhadores que ganham um pouco mais. Óbvio, se eu estou descontando o imposto de renda, quer dizer que eu ganho um pouco mais? Ótimo. Mas eu gostaria de ter mais incentivos, né? Mais benefícios aqui sendo explorados. Enfim, críticas à parte. FGTS é um outro benefício que nós temos sobre... Ele é garantidor, né? Que ele é previsto na nossa Constituição também. Ele garante que, assim, todos os meses, o FGTS ele não é descontado de mim, funcionário, tá? A empresa faz um depósito no valor de 8% do meu salário base, do meu salário, né? Mensalmente ele é feito dentro de uma conta, como se fosse uma conta poupança. É uma conta FGTS que nós temos vinculado ao nosso PIS lá na Caixa Econômica, né? E aquilo lá ele fica disponível até que nós sejamos dispensados da empresa, desde que não seja por justa causa, ou com alguma doença incurável,
né, como o caso de câncer, HIV, a pessoa pode pedir o saque do FGTS, ou no caso quando você vai comprar imóvel, construir, existem algumas maneiras de você fazer o saque do seu FGTS, ok? Mas, em suma, ele fica lá para garantir que, olha, foi dispensada a pessoa sem justa causa, e aquilo lá ele vai te ajudar num período difícil, essa é a ideia da lei, tá? Vai te ajudar num período difícil no qual você foi demitido e não estava contando com isso. Então é como se fosse um dinheiro para você sobreviver um tempo a mais, além do seu seguro-desemprego, que também é devido ao funcionário. Ok? Só mais um complemento da parte do FGTS. Quando a gente fala de demissão por justa causa, o valor do FGTS, que é somado, que é descontado, né? Eu vou falar mais na continuação da aula, na parte de demissão, mas é desse valor que é analisado, dessa nossa, digamos, poupança que fica na Caixa Econômica, a esse valor que é olhado lá quando a gente faz o cálculo de rescisão, chamados 40%. Beleza? Volto num próximo vídeo para a nossa parte 8. Até mais!